Olá, salve, salve, sucessores e sucessoras. Bem-vindos de novo aqui ao nosso podcast, patrocinado pelo Inepad. Estou aqui hoje com a Natália, né? Na outra foi com o Lucas, agora a sessão 360 aqui com a Natália. E hoje aqui com a Camila, né? Nomelini, ela é da Aliage, já estivemos, né, juntos em alguns outros projetos também. A gente atua já com ela há um bom tempo, a Nath também já conhece bastante. E a ideia aqui, né, lembrando a todos que a ideia aqui do podcast é a gente trocar ideias mesmo para trazer cases e trazer histórias para os sucessores, né, para quem tá passando aí por sucessão, ter experiências. A gente fala que errar com o dinheiro dos outros é melhor, né? Então, se a gente poder aprender com os outros e não errar, né, no que errou e acertar no que acertou, é muito bom. Então, esse é o intuito, viu, Camila? É o intuito aqui da gente poder trazer esse conteúdo. E eu queria começar, então, pedindo para você se apresentar, né, para todo mundo aqui. E na sequência, eu também apresentar a Aliage, acho que é legal, né? Contar um pouquinho de todo o processo ali. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada. E falar um pouquinho de mim. Eu tenho 37 anos, sou formada em administração de empresas, mãe de trigêmeos. E sempre gostei dessa área corporativa, né? Acho que vi aí meu pai trilhando, né, essa área empresarial e sempre me interessei. Pode ser que eu tenha feito a escolha, né, desde o início já da faculdade por conta disso, pode ser que não, nunca saberemos. A história, então, né, da Aliage, contando bem rapidamente. O meu pai e o meu avô fundaram a Gnatos. Eu acho que, se não me engano, ela é um pouco mais velha do que eu, então deve ter uns 40 anos de idade. E em 2016, houve a fusão com a nossa principal concorrente, da Biatlante. As duas de Ribeirão. As duas empresas de Ribeirão, duas empresas referenciadas mundialmente, fabricantes de equipamentos odontológicos. Curiosamente, eu não sei nem se você sabe, o meu avô João foi funcionário durante muito tempo da Biatlante. Ah, não sabia não. Foi. É mesmo? Seu pai chegou a ser também? Não, meu pai não. Tá. E aí houve essa fusão, que aí, então, surgiu a Aliage, né? A fusão, então, da Gnatos com a da Biatlante. Então, seu avô, ele era funcionário, ele saiu, montou a Gnatos, depois fez a fusão, isso. aí já Seu avô é vivo, não? Não, meu avô não. Tá. E seu pai, que foi, assim, né? Eu conheço ele também, né? O Gilberto. Aliás, sou muito fã dele. Ele sabe disso, que eu já falei várias vezes. Ele empreendeu muito lá também, né? Assim, como como que você enxerga isso? Foi mais, assim, o seu avô que puxou aquilo lá? Ou foi mais seu pai? Ou foi os dois meio que eu nem considero... Seu pai ele não é sucessor, ele é fundador também. Eu não considero ele entendi. como sucessor, por mais que já existisse ali a figura do meu avô. Eu considero os dois como... Vamos dizer, meu avô fundador e meu pai cofundador, vai. Entendi, junto. Ele tinha acabado de se formar na faculdade de engenharia mecânica, então ele veio para Ribeirão e eles começaram a fabricar os articuladores, né? Até a palavra Gnatos, ela em grego significa o estudo da mandíbula. Ah, que legal. Isso também não sabia. Pois eu descobri isso também bem mais tarde. Então, eu não considero ele já como o primeiro sucessor. Eu acho que os primeiros sucessores seríamos eu, meu irmão e meus primos, né? Essa terceira geração aí. Entendi. Como que está estruturado hoje? Porque seu avô fundou, então seus tios também são... Exato. Então, são sócios. São sócios. A minha avó, né? Então, com a participação do meu avô. E as minhas outras tias são tias e o meu pai. E do outro lado, a sociedade que compunha a sociedade da Dabi. Da Dabi, tá. E aí, na fusão, vocês acabaram montando uma só. Isso. Não sei se você até sabe falar disso, mas como que foi? Porque as duas eram as maiores, né? Sim. Como que foi no CAD isso? Foi difícil. Você participou disso? Você lembra, indiretamente, assim? né? Você sempre acompanhou, mesmo o processo? Sempre acompanhei, ali, tá? mas de longe. Desde que eu fui fazer faculdade em São Paulo, então, fisicamente, eu estava afastada
daqui, né, da empresa. Mas como era um assunto que sempre me interessou, eu sempre tive trocas, assim, né, de experiência com o meu pai. Todas as férias eu gostava de vir, participava dos CIOSPs, enfim. E até foquei a minha área de atuação no comércio exterior, porque era um investimento grande da Agnatos na época. Para exportação, tá, legal. Mas eu sempre tive essa vontade de trilhar esse caminho independente. Não queria ser sombra dele. Nada contra de quem, né, já se forma e vai trabalhar. Eu acho que tem ônus e bônus em todos as decisões. Mas eu tinha necessidade, assim, acho que até para depois, caso eu fosse, não sei, me envolver e começar a trabalhar na Agnatos, eu tava me sentindo mais preparada, sabe? Como se eu quisesse agregar mais do que aprender. Na verdade, Entendi. É essa, assim. Tem uma experiência anterior. Depois a gente vai tudo. crescendo, vai amadurecendo, vai entendendo que a gente acaba aprendendo pro resto da vida, né? Então, a gente sempre tem o que agregar. Então, eu trilhei esse caminho separado, mas sempre ouvindo, participando. Participei já de viagens, fui para o México com meu pai, fui para o Congresso da Alemanha, mas tudo Isso assim, antes como quando era Agnatos, coadjuvante. ou já como... Isso, aliás, como quando era Agnatos, tá. Como Agnatos. E você teve outras experiências também fora, não? Tive. Você passou por tudo isso antes? Tive experiências, no exterior, assim, pessoais, né? Como intercâmbios e afins, sempre gostei muito. Terminei minha pós-graduação na França. E eu trabalhei muito com o comércio exterior. Então, eu tinha também experiências fora, até por conta do meu trabalho que não estava vinculado com a empresa. De quando que você falou que é a Agnatos? Eu acho que ela é de 83, se não me engano. 83. Então, você é mais nova que a empresa. Eu sou mais nova, Você ela é mais a nova que a filha empresa. mais velha. Então você cresceu praticamente ouvindo da Agnatos o tempo Sim. inteiro, né? Aquela coisa bem ligada Sim. à família, Sim. imagino, e tudo. Sim. E como que era isso quando você era criança, assim? Qual que era a sua... É até uma curiosidade interessante que a gente tem, né? Porque eu mesmo, meu pai, ele é empresário também, né? E embora a empresa menor e tudo mais, mas assim... Eu lembro que eu adorava ir na empresa do meu pai, e os sucessores normalmente falam isso, né? Que gosta de ir, de ter, de, né, ficar ali. Meu pai trabalhava ainda com computador, então era melhor ainda, porque era, né, era mais novidade na época, ele sempre tinha de última geração. E os sucessores têm esse negócio que acaba pegando um carinho ali por conta de estar, desde pequeno, introduzido ali na empresa. Foi assim também com você? Foi. Você sempre ia lá? Sempre. A gente passava, assim, de carro. Meu pai sempre trabalhou muito, trabalhava até muito tarde. E antes, a sede inicial da Agnatos foi ali na Santa Cruz. Ah, tá. E a gente passava de carro e o vitrô da sala dele ficava pra rua, então a gente passava gritando ele, né? Tipo, mas a gente adorava entrar. Era uma indústria, né? Então, assim, crianças não são bem-vindas. Mas a gente gostava de entrar, mexer com os papéis, ficar fingindo que tava brincando ali de escritório. Visitávamos todo ano o CIOSP. Então, assim, tem foto da gente pequenininho, já nas cadeiras de dentista até... CIOSP é a feira? Tá. É a feira, assim, maior. A maior feira do Isso. setor, tá. Isso. E... Então, assim, vivendo ali, né? Legal. Não só através do meu pai, mas também do meu avô. A família inteira alinhada com essa filha, na verdade. Né? Uma... E até o processo do CAD... acabou nessa negociação da exigência, na verdade, de abrirmos mão de uma das marcas, né? Ah, tá. E aí acabou, né, por um estudo e definição, abrindo mão da marca Agnatos. Certo. Então, assim, estrategicamente foi melhor, foi estudado, mas foi sentido, claro. Não, mas abrir mão significa o quê? Ela não pode ser usada em hipótese alguma. Ela não é uma marca que não pode ser usada pela Liage. Ela foi vendida, ela precisou ser vendida. Tá, entendi. Ela pode ser usada, mas não pela Liage. Ela pôde perdurar. Se não me engano, ela até ainda existe no exterior, mas no Brasil, não. Ah, entendi. Legal. E aí também no exterior teve um período para migração.
Tá. E você tem irmãos? Eu tenho um irmão mais irmão, novo. Né? Um irmão mais novo. E ele também participou? Como que é essa relação? Tudo indiretamente. Por enquanto, assim, a gente não... O Rodrigo até é um pouco mais diferente de mim. Ele nunca se interessou tanto pelo mercado, pelo mundo corporativo, vamos dizer assim. Dessa parte mais administrativa e tal. Ele se formou em engenharia de produção. Ele trabalhou durante um tempo no Banco Itaú. Mas ele foi para essa parte de eventos, ele depois fez pós-graduação em Los Angeles e foi para essa parte mais criativa e, enfim. E ele não participa hoje também? Não, tá. Diretamente não. E aí você tem primos, então, pelo que eu entendi. Então, na geração sua, é você e seu irmão. Isso. E quantos primos? Ixi, é uma pancada de primos. Preciso fazer as contas, mas eu acho que nós somos em 12. 12 primos já na segunda geração? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, isso mesmo. Tá, então peraí, quer dizer, vocês têm 12 na base e você já teve um trigêmeos, já lançou um trigêmeos aí. Eu sou a única que teve filhos por enquanto. Por enquanto. Então a próxima geração já vai vir com um peso enorme ali, né? Vai. Que coisa. E quem que tá da geração sua, né? Quem que tá na empresa? Como que foi a entrada aí de vocês aí dentro do negócio? Depois que houve a fusão com a Dabi, e até assim, foi um dos motivos, né, que a gente buscou também essa fusão por vários outros, a gente conseguiu trazer uma profissionalização muito grande para o negócio, né? É uma empresa que, se nós, né, a Segnatos já iria fazer 40 anos, a Dabi muito mais. Então, com uma experiência muito grande já e mais profissionalizada. Então, hoje a participação, nós não temos ninguém da família no executivo, por exemplo. A nossa participação se atém ao conselho de administração e aos acionistas, né? Representantes ali como... A Assembleia de Acionistas. Mas o mesmo acontecia na Gnatos ou também na Gnatos não na Gnatos não. Ninguém? Na Gnatos ainda assim, meu pai tinha uma função, eu acho que alguns dos meus primos começaram a trabalhar, mas não seguiram, mas minhas tias trabalharam em algum momento, então a participação era um pouco mais... fazia mais parte do dia a dia do que hoje. Hoje é mais uma gestão de investimento mesmo. Tá, você se considera mais, então, acionista do que sucessora, vamos falar assim, né? Filha de acionista ainda. Filha de acionista, verdade, mas... Isso. Mas já está já tá na linha de sucessão, né? O que a gente pensa, o que a gente sabe é que a herança acontece. Então, em algum momento, vocês vão ter as ações ali, que né? até foi, assim, um entendimento meu, né? Eu trilhei, então, aí minha carreira profissional solo. Em 2011, a empresa que eu trabalhava era uma empresa de logística belga. Ela fechou no Brasil. Na verdade, ela foi vendida mundialmente. E eu resolvi voltar para Ribeirão, mas ainda assim segui um caminho de investimento e tal, mas desatrelado da Gnatos. E recentemente, há 2 anos atrás, eu resolvi sair dessa sociedade que eu participava e me peguei de novo avaliando, né? Que fazer? Ainda nesse lugar de evitação, sabe? De, não, mas não quero continuar, né, como executiva. E aí, parei, né? Eu falei, bom, essa posição era de 15 anos atrás, né? Será que faz sentido isso agora? Será que não é uma coisa... Também, né? Porque assim, será que não é uma coisa que hoje tudo bem, eles não precisam entender, não precisam saber, mas amanhã, talvez, e quanto mais cedo eu me envolver, eu acho que essa é uma preocupação de toda a nossa família, né? Eu acho que eu posso falar até pelos meus primos, porque eles estão ali no dia a dia, participando das reuniões, e a gente sentando e discutindo. De tomar frente, mais até para ir aprendendo e se envolvendo numa coisa que hoje ainda não é nossa. Como eu falei, eu ainda sou filha de um acionista, mas amanhã, se tudo der certo, tudo continuar crescendo como está,
será. E todo esse envolvimento, vocês estão num conselho, pelo que eu entendi, então, né? Isso. Todo esse envolvimento no conselho, que é uma preparação aí, né? Para o futuro aí de vocês. Isso foi imposta ou tá participando só quem quer realmente, né? Tá lá envolvido, entendendo do negócio. Foi bem natural. Foi natural. Esse conselho, ele ainda é um embrião. O conselho familiar, digamos assim, né? Porque existe o conselho... da empresa, que temos lá as cadeiras, os representantes, enfim. Mas esse conselho familiar, desses encontros, desse alinhamento, ainda é um embrião, é uma coisa que não é formalizada, mas existe. E estão ali os designados, né? Por vontade, né? Ou até por, não, você que vai lá, e aí cada núcleo familiar que tomou as suas decisões ali. Mas eu tenho primos trilhando seus caminhos profissionais separadamente. Tenho primo que nem mora aqui no Brasil. E primos que estão envolvidos. Meu irmão, por exemplo, não participa, mas eu participo. Então, pelo menos um de cada núcleo está participando. Está participando. Legal. Está participando. E partindo do princípio, né? E misturado, tá? Segunda geração com terceira. Então, eu tenho tias que participam, meu pai... né, primos, enfim. Tá, partindo daquela frase clássica de que filho de peixe, peixinho é, né? Você já pensou em empreender fora, assim, desse ambiente da alhagem? Ou já empreendeu? Ou eu tive esse... Eu e o Rodrigo, a gente teve esse empreendimento que começou um pouco antes de 2011, 2009. Mas muito incentivado pelo meu pai. Mas não tinha nada a ver com o setor? Não. Outra coisa, tá? Eu fui... Aí eu vim de São Paulo. Quando eu vim, eu resolvi, então, assumir a gerência geral da empresa. Era uma empresa pequena. E essa empresa, no fim das contas, depois de uns 2 anos, a gente resolveu vender. Não éramos sozinhos, tinham mais outros 3 sócios. E foi quando a empresa que eu me tornei sócia do setor industrial, de B2B, assim, de material de consumo, adquiriu. E foi quando eu fui junto. Nós fomos juntos na sociedade e eu fui junto como executiva. E foi onde eu acabei trilhando o meu caminho na área administrativa. Então, eu implantei a controladoria, levei depois, né, até o início também... da governança, lá pensando numa sucessão... Com o INEPAD. Pensando até numa sucessão antecipada por uma necessidade que até é importante, acho que a gente também falar disso, né? Na época, o sócio majoritário, que era o diretor-geral também da empresa, tinha uma necessidade de estar mais livre para fazer conexões, participar das associações, a BIMA, a BIMAC, enfim. E tá mais livre do dia a dia. Então, até quando, né, eu contatei o INEPAD, a gente começou o trabalho, foi, poxa, que legal, porque não é uma necessidade de idade do fundador, né, enfim, mas sim por uma, né, necessidade de alçar voo e, vamos colocar um CEO capacitado aqui para que a gente possa começar a formar um conselho e tal. É que demanda tempo, demanda estruturação, mas eu acho que é um caminho importante que eu acho que a maioria das empresas acaba não fazendo. Sim, né? A gente vai se preocupar com a sucessão, falando, né, nas caixas mais altas, assim, de presidente, diretor, quando a gente percebe que aquela pessoa já tá mais velha ou que, né, já não tem mais a energia. E às vezes não dá tanto tempo, né? Porque preparar sucessor não exatamente. Essa Então foi também uma experiência legal, assim, sabe? Então você não só, né, está tendo a experiência aí de herdeira, sucessora, mas também de empreendedora, né? Ou seja, você sentiu na pele ali o empreender ali, né? Eu me considero assim, Eduardo, comparada com o meu pai, eu considero que eu sou um pouco medrosa, sabe? Para empreender. Eu sou um pouco conservadora demais. Até uma vez, nessa sociedade que eu participei, um consultor, assim, uma vez falou: o seu sócio, ele é o gás do balão. E você é o lastro.
né? Que é os saquinhos de areia. Eu falei, ai, que horror, né? Seu peso. Não, mas é importante. Mas se não tiver o equilíbrio, né? Senão, o balão vai embora e se você for só o lastro, o balão cai para baixo. Então, um equilíbrio importante. Então, acho que até nas trocas que a gente acaba tendo, né, informalmente ali, hoje, claro, né, o negócio está muito mais seguro e já estabelecido dele, mas eu me considero um pouco mais conservador. O meu irmão não, ele já é mais arrojado, sabe? E seu pai também, ele é bem arrojado. Bem arrojado. Sempre foi assim, né? Considero que sim. Tá, legal. E aí, então, hoje, então, você está participando do conselho, né? Eu não participo diretamente, né? No da família, né? Você participa. Sim. E no da Aliage é indiretamente. Indiretamente. Por conta desse aqui. Mas tem um plano de você entrar como conselheira também, ou não? Você está sendo preparada para isso? Acho que bem futuramente, assim. Eu acho, hoje a cadeira, né, do nosso núcleo familiar é do meu pai. Existe até uma necessidade da própria capacitação, né, deles, mas é um assunto que eu super me interesso, então eu vou me enfiando, ele está sendo capacitado, eu quero participar junto. E aí existe esse entendimento, né, da importância, daí não falando como acionista. Eu acho que o acionista, você não precisa ter um conhecimento na área executiva ou para poder colaborar, né? Você tem que abraçar, você tem que entender que o negócio é seu, não é, tá ali, mas isso não me interessa, né? Ou ter um representante que ali te represente, caso não seja seu interesse, enfim. Mas já no conselho, hoje eu já tenho essa visão de que, você precisa ter experiência, você precisa estar mais capacitado, né? Pelo menos com todas as pessoas que a gente conversa e tal, existe experiência. O conselho da Aliage hoje, ele é só formado por pessoas muito capacitadas, profissionais muito capacitados, que tiveram muita experiência, né, de profissional. Então, caso seja uma vontade minha, eu preciso buscar trilhar esse caminho para poder merecer a cadeira lá na frente, entendeu? Seus filhos estão com quantos anos? 6. 6 anos? 6 anos. Igual o meu, tem um menorzinho de 6 anos também. Mas uma vez que você foi criada dentro do ambiente empreendedor, né? Você tem levado isso também para eles? Assim? Porque 6 anos já entende bem, né? Eu sei porque o meu já... Entendem. Assim, claro, não entende de empresas, né? Mas tô dizendo, já sabe, né? O que é o ambiente ali, o empreendedor. Você tem promovido isso também? Eu acho que, assim, eu não faço por querer, mas eu acho que eles acabam participando indiretamente por conta do nosso dia a dia, né? Essa semana eu ouvi assim, mãe, você não trabalha, você só faz reunião. Eu falei, tá. É que hoje, assim, né? Todo mundo só faz isso. E a cabeça deles é diferente, é super criativa. Então, um quer ser paleontólogo, o outro quer ser engenheiro, já quis ser lixeiro, porque acha bonito a cor do uniforme do lixeiro. E pendurado no caminhão, olha que coisa legal. Então, a Olivia é a que mais se aproxima, que fala que quer ser dentista. É tudo menino? 2 meninos e uma menina. Tá bom. Mas assim, eu acho que acabam participando ali. Do meu pai também, né? Ele acabou se afastando logo no início da pandemia do cargo executivo dele, por vontade própria, de aposentadoria mesmo, de estar cansado. E participa mais agora exclusivamente do conselho. E assim, então eles estão ali no dia a dia, vê o vô indo e vindo, e trabalhando também, a mãe, o tio, então... E seu pai, como ele não está mais no cargo executivo, você está vendo ele reempreender, ou seja, também pensar em empreender coisas novas? Ou não? Ele não para, né? Eu ia falar isso, porque empreendedor não consegue. Não, e hoje em dia, né, eles acabam se aposentando, enfim, muito novos, no meu ponto de vista. Mas eu vejo ele até mais envolvido, sabe? Eu acho que, assim, é uma dinâmica que a gente tem que se preparar, porque você muda a sua rotina, você muda, né, muita coisa da sua atividade, do seu dia a dia, que você está acostumado a acordar a tal hora e chegar e ter, né, uma função ali. Mas às vezes eu falo, parece que tá trabalhando mais do que você trabalhava antes. Pois né?
Então, não deixa. E eu acho que deixa até essa cabeça mais livre para pesquisar, para poder ter esse olhar de fora, né? Para trazer novidades, trazer ideias, né? Para a empresa, assim, eu acho muito importante. Você disse que ele saiu por vontade própria, né? Que ele queria desacelerar, provavelmente, né? E como essa saída foi consciente, como que foi a preparação da pessoa que ficaria no lugar dele? Né? Já foi buscar no mercado? Como que foi esse processo? Então, lá, quando a fusão aconteceu, antes, né? Então, é importante também falar isso. Eu acho que a possibilidade dele ter essa opção surgiu também só devido à fusão, né? Porque antes ele era, meu avô era o presidente, após o falecimento do meu avô, meu pai assumiu a presidência. E não existia até então uma preparação sucessória para ele, seja da família, de algum herdeiro, ou até, né, de um profissional. Pode ser que a gente tivesse trabalhado isso se a fusão não tivesse ocorrido. Pode ser. Mas eu acredito que não. Pela idade dele, talvez ele ainda estaria ali exercendo o cargo dele de presidente. Até porque é difícil, né? Você também se desvincular e... Como profissional, eu imagino que seja, né? Não passei por isso, mas imagino que seja. E aí, a fusão permitiu. Porque existia já um presidente, ele entrou como vice-presidente de operações, e o presidente da Biatlântica, que é o Caetano, ele entrou como vice-presidente administrativo, financeiro, executivo, enfim. Não vou lembrar agora o cargo dele da época. E aí, nessa decisão, o Caetano, então, ficou como presidente da empresa, na saída dele. E o acompanhamento é através das reuniões de conselho. Enfim, eles falam todos os dias, todo mundo se fala todo dia, no fim das não contas... Não consegue se desligar, né? Isso, essa troca. No fim tem acaba tendo mas digamos assim, formalmente, a troca é ali no conselho. Tá. E aí, então, deixa eu, né, perguntar, você, até pegando um gancho do que você falou numa hora ali, né? O que você citou assim, né? Pô, a Gnatos era a filha mais velha, né? Das irmãs ali. Então, realmente o empreendedor, ele sempre enxerga a empresa como uma filha ali, né? Como um filho, como E como que foi para ele essa transição aí da fusão? Ou seja, né? Não pode mais compartilhar, a decisão não é mais só dele e da família, tem que compartilhar essas decisões, tem uma série de questões ali envolvidas, a marca, né? A questão da marca e tal. Como que você que acompanhou, como é que foi esse processo? Olha, eu, assim, não posso falar por ele, mas eu acho que talvez tenha sido uma das decisões mais difíceis que ele tomou, não só ele, né? Ele, as minhas tias, enfim. Quando a gente... Acho que a maioria, né, das empresas brasileiras, elas acabam sendo familiares, então tem sempre alguém que inicia. No caso, foi meu avô, então sempre houve um apego emocional muito grande ali, né? Era a nossa segunda casa, então a gente tem capela construída dentro da empresa. Depois que meu avô faleceu, a gente colocou alguns objetos do meu avô de trabalho, então é uma coisa... Tudo isso continua hoje? Continua, mesmo, aliás, já, continua. Legal. Muito bom. Mas, ao mesmo tempo, Eduardo, eu acho que assim... Claro, você tem que... E principalmente o meu pai, que estava, né, no executivo, e aí dividir essas decisões e tudo mais, ao mesmo tempo que é difícil, né? Para quando você já está acostumado a centralizar isso, eu acho que também deve ser um alívio, sabe? Porque você conseguir compartilhar a decisão com outros, porque é muito solitário, né? Você acaba... Por mais que você tenha trocas ali, a decisão final é sua. Sim, e se você acertar, ótimo. Se você errar, a responsabilidade foi sua, né? E acaba que, até por ter essa característica familiar,
a própria estrutura dos colaboradores e dos executivos, elas também tendenciam, né, para o tal de vou pedir a bênção. Então, acaba sendo muito solitário. Eu acho que nesse ponto, o meu pai ele tem uma inteligência emocional muito grande, então eu acho que ele viu essa oportunidade, sofreu, não acho que ele tenha passado ileso de, né, que bom, estou dividindo tudo, oba. Não, até porque a opinião de um pode ser diferente da do outro. Mas eu acho que foi também um movimento muito importante para a gente pensar na perenidade do negócio, na, né, vida e futuro mesmo de uma coisa que foi criada ali, né, por ele, pelo meu avô principalmente, que dá, né, traz esse profissionalismo que eu comentei e te potencializa um grau maior até para os outros, né, competidores, enfim, concorrentes. Como que era a relação do Aguinato e da Bia antes? Era rivalidade, assim, né? Existia uma cordialidade, claro, sempre. Se conheciam, né? Imagina, se conheciam assim, falavam e tal, mas... né, nas próprias associações, enfim. Como eram as duas principais indústrias fabricantes do setor, elas têm tinham um peso muito grande, separadas, então... Então, até esse movimento, né, de confiança e, enfim, precisou ser construído. E eu acho que o casamento funcionou porque teve muita cautela. Eu acho que teve muita cautela, muita transparência, desde das primeiras abordagens, das negociações, intenções em comum, sabe? De, não, queremos dar certo, não, a gente também quer. Então, como um casamento mesmo, você né? participou intensamente disso? Assim, você acompanhou, assim, pelo menos no lado da família, as discussões, o que tinha? Eu acompanhei indiretamente, porque, assim, eu estava envolvida nessa outra sociedade que eu participei. Não, foi um pouco antes, né? Eu tava pensando assim, se eu já tinha tido as crianças, mas ainda não. Mas eu não participei da construção do acordo de acionistas, do que ficou combinado, do detalhe. Eu não participei. Alguns pontos de fragilidade, às vezes meu pai trazia para uma discussão e até a opinião nossa, né? Minha, do meu irmão, da minha mãe. Mas eu não participei. Por isso, para mim, foi até muito importante, nesse momento agora da minha carreira, migrar para essa aproximação. Certo. Porque hoje, sim, eu posso dizer que eu tenho entendimento dos combinados, dos acordos, porque eu reli, estudei, e coincidiu desse meu movimento ser num momento de uma alteração ali que a gente estava vencendo prazos de contratos, né, que tinham sido firmados na fusão. Então, eu tive a chance de, daí sim, poder me envolver mais e participar. De forma geral, do lado da sua família, vocês entendem que foi um bom negócio, assim, sim. Né? Essa foi uma... Acho que os dois lados. Os dois lados, né? Porque a gente tem alguns clientes que... ou não só clientes, às vezes, mas, né, conhecidos aí, empresários que têm a oportunidade de passar por uma fusão, mas fica muito resistente porque não sabe como é que é esse negócio, como é que é o dia depois, né? Sim. Você vai estar ali com uma empresa como que você vai era entregar... concorrente, que normalmente você ali não queria, ficava aquele negócio, aí de repente você tem que... Como que você vai entregar seu maior, né, seu maior projeto, né? Essa maior e ainda mais com concorrente, né? Exato. Porque tinha rivalidade ali. Exato. Mais difícil. Pois é. Mas, assim, eu acho que dos dois lados foi muito positivo. E eu considero, eu até quando a gente acaba se encontrando, eu elogio muito todos eles, né? Porque essa interação, no meu ver, ela é distinta ali. A interação que acontece entre eles, o respeito, a troca que eles têm. O Caetano como CEO... né, os outros sócios, alguns outros como conselheiros, e essa troca, ela é fluida, sabe? Ela não é uma coisa... Ela é natural.
Eu conheço o Caetano, conheço seu pai, eu sei que eles têm jeitões parecidos ali, ou seja, que se dão bem, assim. Seu pai já falou pra mim que sim. É super saudável ali, então é um negócio bem bacana. Nesse processo, né, que você passou, tanto empreendendo quanto agora, né, nesse processo ainda da transição na família primeiro, para depois ir para a Liage, o que você... Tem algum ponto que você fala assim, puxa, isso aqui a gente errou? Ou isso aqui a gente não fez, não foi muito do jeito adequado, o que faria diferente se fizesse de novo, alguma coisa assim? Eu acho que no fim das contas é a preparação das próximas gerações, independente de assumir um cargo, né, na empresa e trabalhar no dia a dia da empresa ou não. Então, ter trazer um pouco mais, né? Se você pudesse falar, o que você traria para os seus filhos, então, né? Exatamente. Eu traria essa consciência da sociedade. Olha, você pode querer ser astronauta ou paleontólogo, né? Ou engenheiro, enfim, que não tem nada a ver com o negócio, mas, de certa forma... como a intenção é a perenidade, vai chegar até você. E como se preparar, né? Para ter... Bom, então eu vou desempenhar a profissão que eu quero, que eu desejo, e você está livre para isso. Eu acho até importante, porque também forçar estar num lugar é muito ruim. E também adaptar um cargo para aquele herdeiro caber também é muito ruim. Né? É o que a gente conversa muito lá. Então, você tem que querer e você tem que estar preparado, né? Capacitado para assumir, então, sei lá, que seja a função de faxineiro. Mas você tem que estar capacitado. Certo. Né? Então, eu acho que é trazer um pouco mais, sabe? Pelo menos, para mim, eu sempre confundi muito, né? Não, mas eu não quero trabalhar. Mas, às vezes, o não trabalhar tá ok. Eu não quero trabalhar agora. Eu quero desempenhar meu voo solo, tá. Mas você não precisa deixar de saber sobre o negócio, de se inteirar sobre o negócio como acionista. Eu acho que existe essa diferença. Assim, você contou até nos bastidores do Fernando Meirelles, né? Repete que acho que é legal esse caso aí, então. Eu fui uma vez numa palestra dele há muito tempo atrás. E ele é acionista, né? A família é uma das maiores acionistas na época do Unibanco. E ele falou, olha, eu sou cineasta e eu entendi que para eu ser cineasta, eu precisava entender isso aqui. Eu não deixo de ser acionista do Unibanco porque eu quero ser cineasta. Então, eu não quero estar aqui em reunião de conselho, eu não quero estar em reunião de acionistas. Então, que eu coloque um representante que vá poder falar por mim, né? Aí é minha conta em risco. Ou eu vendo minhas ações, passo para frente. Mas enquanto eu quero me manter aqui, eu tenho uma responsabilidade, né? Sim. Por mais que eu queira ser cineasta, né? O fato dele ser acionista dá condições de ele poder arriscar em ser cineasta, que pode dar super certo, ganhar mais dinheiro do que sendo acionista, pode dar errado, mas ele consegue arriscar, exatamente, né? Tem exatamente. Essa vantagem. E a outra experiência que eu tive em palestras foi da família do Antônio Hermílio de Moraes, né? Que para mim é o supra-sumo, assim, é o que eu gostaria. O que você gostaria, então, de trazer para a Liage? É essa preparação, né? Eles têm um direcionamento de parte dos dividendos que eles aplicam para as próximas gerações a título de estudo, a título de entendimento do negócio. Mas para preparar sucessores? Não necessariamente. Eles, e até para... O que você quer ser? Né? Eu lembro que na época tinha um menino, um dos sucessores, que ele queria ser chefe de cozinha. E eles ajudaram. Não, então vamos fazer um projeto, que abrir um restaurante, como que é seu restaurante? E se seu projeto for legal, seu plano de negócios for legal, a gente investe. A gente entra como seu sócio. Fomentando empreendedorismo. Fomentando empreendedorismo, né? E trazendo também essa responsabilidade de, só que você é acionista aqui. Ou sua família é acionista aqui,
Que legal, isso é muito bom. A gente chega a falar, né, Nath, em alguns casos de algumas empresas clientes, né, de montar fundos. Isso. Fundo de educação. Educação, saúde, né? Para poder investir mesmo, né? E o fundo de empreendedorismo, né? Vocês pensam isso na família? Vocês fazem alguma coisa nesse sentido? A gente ainda não, mas existe uma vontade muito grande. Né? Ainda mais que assim, quanto mais gerações a gente vai passando, né, mais pessoas, mais herdeiros vão aparecendo. Então, se todo mundo que ainda quiser, ainda acabar tendo trigêmeos, aí... Então, aí ferrou, né? Então, eu acho importante, eu acho que, que pode sair tanta ideia para a própria empresa, para o próprio negócio, sabe? De jovens se encontrando, gente que... né, que cada um tá com a cabeça num lugar e imagina quão né, legal, assim, e produtivo isso também pode ser para o negócio em si. Entendi. Você tem vontade de trabalhar na Aliage ou não? Assim, trabalhar em cargos executivos? Olha, eu tenho. Eu tenho principalmente por conta desse preparo para poder merecer, então, essa cadeira de conselho lá na frente. Meu pai já até brinca. Eu nem sentei na cadeira, ela já quer me tirar e pegar para ela. Eu falei, não é isso. Mas, poxa, né, a gente... né, eu tenho participado de bastante curso, enfim. E lido bastante sobre. E eu preciso ter... eu já tenho, né, uma experiência. Já trilhei uma vida profissional até aqui, mas eu preciso seguir. E eu acho que sim, faria muito sentido que se fosse lá, né? Mas também, se for em outro lugar, eu acho que sempre tem que se agregar, né? Até por isso a importância dos conselheiros independentes, né? E tudo mais. E a própria Aliage tem algum programa disso? Trazer, assim, os... Não tem um programa específico. Ela tem as restrições, na verdade, né? Então, é aquilo que eu falei. Existe a possibilidade, qualquer um pode se candidatar, o cargo precisa existir, né? E você precisa estar capacitado, passar pelo processo seletivo normal. Entendi. E passar no processo seletivo. E passar no processo seletivo. Tá, entendi. Mas você poderia fazer, assim, né, uma espécie de estágio, não sei se é essa palavra, mas um job rotation lá dentro para poder entender da empresa, para se preparar para ser uma conselheira, né? Claro. Então, pelo que eu estou entendendo, não sei se eu estou certo na minha leitura, mas você se enxerga no futuro como conselheira. É esse bem no futuro. Você enxerga. Não, então, num plano de carreira, vamos dizer assim, né? De longo prazo, você se enxerga como conselheira da Aliage, da empresa que você... Que legal. Sim. Muito bom. E... Queria entender sobre o preparo, né? Eu entendo que você tem se preparado, né? Você já teve a experiência executiva também no outro negócio. E os demais, né? Os demais herdeiros. Também você vê que tem uma preparação ou vocês têm um plano, né? De preparação desses herdeiros para poder tá se candidatando a ser o conselheiro da empresa no futuro? Como que funciona lá? Nath, não existe um plano formal, sabe? Eu acho que agora... a gente começou a ter esse entendimento, né? Eu acho que foi o ano passado que a gente teve o treinamento com o INEPAD. O ano passado, né? A gente também, né, trouxe vocês para o nosso núcleo, né, da família Nomelini, para trazer esse entendimento. Ainda é muito embrionário, então não existe nada formalizado. Mas eu acho que hoje já existe, sim, esse entendimento de, poxa... Eu vou ter uma cadeira ou eu vou me preparar para agregar, né? Ou eu vou, então, ter alguém que me represente ali e a minha cadeira vai ser para o conselheiro tal, que vai, então, poder agregar de alguma forma ali para o negócio, né? Hoje, até os próprios conselheiros, né? Até meu pai, por exemplo, ele já enxerga pontos que ele precisa se desenvolver como conselheiro, né? Que ele precisa melhorar. Eu entendo muito do mercado, mas eu preciso melhorar mais, não sei, na área financeira, no meu inglês, por exemplo, né? Porque não adianta, não é ali para tomar decisão só com a experiência, né? Você tem que agregar realmente, né?
E não é só a função do conselheiro independente. Então, não é porque eu sou acionista, eu tenho direito a uma cadeira que eu vou sentar lá e não vou trabalhar, né? Não vou me dedicar, né? Estudar, ler o material, né? Entender melhor. Claro que a gente sabe que os conselheiros, cada um vai ter uma especificidade maior, um entendimento, mas não dá para você saber bem de tudo. Mas você tem que saber navegar, né? Vocês têm hoje o núcleo da família de vocês, né? Do Nomeline como um todo, né? Tem quantas cadeiras? Duas cadeiras, tá. 2 cadeiras. E em um conselho de quantos? Num conselho... 3, 4, 6. Um conselho de 6 tem 2 cadeiras. 1 independente e 3 da família Biagi. Legal. E das 2 de vocês, são 2 familiares ou tem algum representante? Um representante. Que vocês que escolheram e tá lá com um representante. Legal. As minhas pai tias, o meu pai e as minhas tias designaram o outro. Que legal. Muito bem. E em tese, essas 2 cadeiras um dia podem, né? Pode ou não, na verdade, ser ocupada por vocês, é isso? Sim. Tá, legal. Sim. Seus primos, eles têm carreiras totalmente diferentes ou eles... Você vê alguém ali que também tem essa característica? Porque você tem, né? Acho que tá bem claro que você tem uma característica de que quer trilhar isso, mas tem algum outro na sua família, um primo, alguma coisa assim? Olha, eu tenho prima... Assim, tem diversos, como são muitos. Assim, eu tenho prima que ainda tá no colégio. Né? Então, muito nova. Tem uma diferença de idade muito grande. Mas vamos falar dos mais velhos. O Rodrigo, então, por exemplo, meu irmão, ele já demonstrou que não tem interesse. Ele tem um entendimento dessa responsabilidade do acionista. Ele participa de algumas reuniões, mas ele não tem esse plano, pelo menos não agora. Eu tenho primos arquiteta, nutricionista. Eu tenho um primo engenheiro que mora no exterior. Tem um que fez ADM, eu tenho um primo dentista. Então, assim... Tem todas as... Então, acho que talvez, de todos, por enquanto, né? A gente não pode falar dos mais novos. 2 ou 3 aí juntos. Todos participam hoje da família, ou não? Não todos. Não participam. Tá? Não todos. Acho que chegou a falar no Alguns, assim, pelo menos representante de um de cada família, sim. Tá. Até porque, por exemplo, eu tenho uma prima que trabalha, se formou na FE, administração e tudo mais, mas trabalha numa empresa de consultoria. Ela não para em Ribeirão, Então, às vezes, não tem nem disponibilidade de tempo para estar ali, né? Que também tem isso, né? A gente conseguir conciliar a carreira profissional, que cada um escolheu seguir, com esses encontros que demandam tempo, né? E dentro desses encontros, né, da família, você disse que tem várias gerações participando. Você sente aí uma diferença, né, da visão geracional, né, da sua geração, das suas tias, acho que elas participam, pelo que eu entendi, né? Sim. Você sente muito e vocês tomam decisões dentro desse núcleo, desse conselho? A gente toma, às vezes, decisões, digamos assim, alinhamentos, vai. Não vou chamar de decisão, porque cada uma tem seu voto ali, né? Para colocar na hora de uma reunião de acionistas. Mas existe uma troca de ideias, um alinhamento. Não necessariamente a gente precisa deliberar nada. Ele não é feito para uma deliberação para a gente ir fechado, né? Vamos com essa ideia. Mas existe uma troca, né, de ideias. Os 2, né, representantes, então, ali no conselho, que é o meu pai e o representante, eles vêm trazendo, então, inputs, informações, né, dos resultados, das decisões principais. Então, é mais uma troca do que uma decisão e deliberação em si. Agora, de diferença, existe, assim, né, eu acho que a segunda geração, que é a geração do meu pai e das minhas tias, ela é baseada mais no histórico, né, do que foi e das experiências que todos eles tiveram ali em todos esses anos de empresa.
E eu acho que a nossa geração, a terceira, ela acaba trazendo mais questionamentos, sabe? Mas talvez pensar fora da caixa, né? Então, às vezes, não, isso aí que você tá falando é absurdo. Peraí, isso que eu ia perguntar, né? Sabe? Como que é vamos aceito, ouvir. né, essa opinião de vocês, né? Então, até a nossa função, às vezes, é também fazer esse meio de campo de... Tá bom, você tem a sua... né, você tem a sua colocação, mas vamos ouvir, vamos abrir, né, pra... Então, essa troca fica até mais rica, assim. Então, é aberto para discussão, sim, né? Sim. Legal. Tem arranca-rabo, tem discussão, tem cara fechada, sabe? Mas faz parte. Mas no fim do dia, mas tá tem tudo troca, em ordem, né? Tem troca, né? Não existe família empresária que não tenha isso, né? Não tem como. Perfeito. Muito bom, Camila. Olha, a gente está, né, aproximando do fim do podcast. Eu queria pedir para você deixar até uma mensagem ou, sei lá, alguma dica, alguma coisa para os sucessores que estão assistindo, assim, né? De talvez alguma experiência que você viu, que você falou que é legal, que você sabe que aquilo ali funciona e que dá certo, né? E agradecer de novo a sua participação, muito legal. Eu tava pensando aqui, né? Espero que o Sucessão 360 dure aí pelo menos mais uns 20 anos e eu esteja aqui ainda entrevistando os trigêmeos. Olha que legal. Tomara. Vamos ver se algum vai... eu acho que o principal, assim, a mensagem que eu queria deixar, né, antes de agradecer, é pensar que é nosso, né? Que independente de ter a intenção ou não de estar no negócio, de estar no dia a dia, pensando na perenidade do negócio, ele, de alguma forma, é um patrimônio, é uma construção que, se não foi feita pelo seu pai ou mãe, foi por avô, avó. Então, tomar como nosso mesmo, né? Assim como a gente pede para os nossos colaboradores também, né? É nosso, é nossa casa. Abraçar isso e não desperdiçar oportunidades de aprender, independente do que queira ali, com a intenção com o negócio. Bom. Né? E obrigada pelo convite, a gente fiquei muito lisonjeada. Muito bom. Deixar um recadinho final aqui só, até para levar para os primos também lá. A gente chega no segundo semestre agora, pelo final do segundo semestre de 2023. Vamos lançar o nosso curso de imersão e mentorias para sucessores, né? Então, quem segue a gente aí, pessoal que pode mandar uma mensagem que a gente vai começar já a divulgar. Vai ser nesse sentido, né? De trazer um pouco mais também de conhecimento, inteligência emocional, né? Formas de falar. Uma experiência diferenciada, é isso que a gente quer aí para trazer vai ser um grupo, assim, legal, que a troca deve ser gigante. Né? Essa é a parte na verdade, um dos objetivos, né? A troca de experiências, né? Networking, que ali a ideia é que tenha, né, sucessores de várias empresas, então você vai ter uma troca muito importante ali, conhecimento, então vai trazer mentores com muita experiência, né? E a própria experiência. A gente quer fazer um negócio assim bem diferenciado mesmo, um negócio que uau, né? Aquele negócio bem diferente. Muito legal. Muito bom, obrigado então. Obrigada a vocês, né? E parabéns pela iniciativa. Obrigado, a gente agradece. Muito bom. Obrigado.